Estamos vivendo um tempo onde nós percebemos que cada vez mais nós precisamos uns dos outros e que nós somos seres coletivos e que viver em sociedade significa depender dos outros. O que acontece da China, sim, pode refletir aqui em nós no Brasil. Portanto, ao repensarmos a nossa vida nesse tempo de quaresma e tempo de quarentena, nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar como nós temos reagido e agido diante das outras pessoas. Estamos olhando para essas semanas e para esses devocionais, tentando responder a uma pergunta: quem é Jesus? E hoje eu gostaria de olhar um texto com você, para percebermos mais uma dessa face do próprio Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13. Jesus aqui, ele reúne os seus discípulos para o seu último jantar, antes de ir para ser preso e depois, consequentemente, ser morto na cruz. E pouco antes desse jantar, esse texto diz o seguinte, no verso 4, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Verso 12, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar e lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticardes. É interessante porque Jesus, no seu último encontro com os seus discípulos, a sua última mensagem não é revisar sobre todo o conteúdo que ele ensinou aos seus discípulos, não é dar um novo ensinamento, algo bombástico que ele ainda não tinha falado e ensinado, mas a sua última lição com seus discípulos. Jesus pega uma bacia e uma toalha e lava os seus pés. Esse era um costume da época, um costume de lavar as mãos, lavar os pés, porque eles iam então cear juntos. Nós não temos mais esse costume de lavar os pés dessa maneira, porque isso nem faz parte da nossa cultura. Mas era um serviço feito e realizado, e era um serviço muito humilde, muito simples. Talvez poderíamos comparar esse serviço hoje como se nós fizéssemos uma divisão de tarefas para limpar a nossa casa, e essa seria a tarefa de limpar o banheiro. E se a gente reúne a nossa família e divide as tarefas, um lava a louça, o outro varre a casa, um passa um pano no chão, o outro organiza as roupas a serem lavadas, certamente essa é a tarefa mais indesejada por quem vai limpar uma casa. Mas foi essa fatia, foi essa porção que Jesus decidiu fazer com os seus discípulos. Talvez eles coletivamente, um colocou a comida na mesa, outro organizou o ambiente, arrumou onde eles iam fazer a ceia, e Jesus tomou a atitude de lavar os pés dos discípulos. O que isso significa, meus queridos? A quem Jesus nós servimos e o que Jesus está querendo nos ensinar com esse texto? Jesus está querendo nos dizer que um verdadeiro discípulo é aquele que se propõe a servir os outros. E a servir os outros da maneira mais simples, da maneira mais humilde. Estamos vivendo num momento em que precisamos nos ajudar, em que precisamos ser mais solidários do que talvez nunca fomos. E aí você pergunta, mas o que poderia eu fazer? E Jesus aqui nos ensina que nós podemos fazer algo muito simples. Talvez você possa pegar o seu celular, o seu telefone, esse mesmo que você está assistindo o seu vídeo, ligar para uma pessoa, talvez para um idoso que está precisando de uma necessidade específica, ligar para alguém que está doente, angustiado com tudo que estamos vivendo,
talvez se propor a uma pequena ação, se você não fizer parte do grupo de risco. Há várias maneiras e maneiras criativas de pensarmos como servir aqueles que estão à nossa volta. É hora de mais do que nunca nós juntarmos os esforços e mostrarmos o amor que assim dizemos desse Deus que habita em nós. Porque se nem mesmo Jesus preferiu ser servido do que servir, não deveríamos nós, seus discípulos, almejarmos isso. Convido a você, a nesse dia, depois que você assistir esse vídeo, a se propor a fazer uma pequena boa ação, um gesto de esperança, um gesto de amor. Queria convidar você a orar comigo. Bondoso e maravilhoso Deus, obrigado por essa grande lição de humildade que o Senhor fez através desse gesto da bacia e da toalha. O Senhor nos ensina de que nós devemos servir as pessoas e essa é a forma como nós vamos demonstrar o quanto as amamos e o quanto nós te amamos. Que o Senhor nos faça sairmos da nossa zona de conforto e que a gente de maneira criativa possa se propor a cuidar daqueles que estão à nossa volta. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conduza num bom tempo de quaresma e quarentena. Um abençoado dia.